Então, bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos, glória ao Senhor. Passamos já da metade do livro, estamos no capítulo 24. Qual é o livro? Beneficência Social. E hoje vamos falar do capítulo 24, que diz: devem os pobres exercer a beneficência. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a irmã Otalinete Silva, da Aspar. Seja bem-vinda. Amém, bom dia a todos. Que o Espírito de Deus possa estar no coração de cada irmão aqui presente. Amém. E como nós já vimos no outro livro que já foi revisado, o texto do inicial diz: todos podem ajudar alguém. É interessante isso. Então ninguém está disperso, todo mundo tem que estar unido num só propósito, né, na obra do Senhor. Então diz aqui mais a importância e a quantidade, mas oi, irmão, desculpa aí, acabei errando aqui. Não importa a quantidade, mas a prontidão do amor. Os pobres não são excluídos do privilégio de doar. Tanto quanto os ricos, eles também devem tomar parte nessa obra. A lição ministrada por Cristo quando as duas moedinhas da viúva mostra-nos que as menores ofertas dos pobres, se entreguem com o coração repleto de amor, são tão aceitáveis quanto as volumosas doações dos ricos. Nas balanças do santuário, as ofertas dos pobres, feitas por amor a Cristo, não são avaliadas de acordo com com o montante oferecido, e sim segundo o amor que leva ao sacrifício. Então, nós aprendemos aqui que se doamos com amor, ou a gente faz um sacrifício para ajudar alguém, isso vale muito mais do que a gente doar aquele montão de dinheiro, né? Então, Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos doar nossas ofertas com coração de gratidão. Diz mais aqui, ó, dos pobres se requer sacrifício. Alguns pobres em bens deste mundo são rápidos em aplicar o dever do testemunho direto apenas àqueles que possuem propriedade. No entanto, não compreendem que também eles têm uma obra a fazer. Deus requer deles um sacrifício. A gente percebe que, principalmente nós que já estamos na frente desse trabalho, beneficência social, quando a gente lança uma campanha, a gente vê o rosto das pessoas, assim mesmo, nossos irmãos, que se sente tão pobre e fala assim: não, hoje eu não posso ajudar. Tem uns que vêm se identificar, se reclamar, né? Porque eu falo que eu estou na frente desse trabalho e eu sei muito bem. Tem irmão que fala assim: irmão, eu não posso ajudar, não é porque eu quero ajudar, mas eu não tenho condição, porque já fiz empréstimo, aí eu pago empréstimo e eu já tenho meu salário bem pequenininho, então não dá para me ajudar. Então, nesse estudo, a gente aprende que mesmo que a pessoa seja pobre, ela tem obrigação de ajudar na obra do Senhor, né? E o sacrifício que Deus quer, porque se a gente dá o que a gente tem do muito, não é sacrifício. A gente está dando porque tem. E muitas das vezes você dá para aparecer. Aí, olha, eu dou tanto. Ah, eu doei porque eu tinha, ou estava sobrando, né? Mas aqui Jesus disse que quer sacrifício. Diz assim: ela fez o que pôde. Aqui está falando da viúva. O Salvador chamou os discípulos até ele e convidou a observar a pobreza da viúva. Então chegaram aos ouvidos dela e suas palavras de elogio. Em verdade lhe digo que esta viúva pobre deu mais de que todos. Seus olhos se encheram de lágrimas e de alegria ao ver que seu ato era compreendido e valorizado. Então, ela ficou feliz porque ela entendeu que Deus valorizou a oferta dela e também elogiou, né? Então, ela se sentiu muito agradecida pelo sacrifício que ela fez. Então, a gente vê que a gente doar aquilo que tem para ajudar na obra é uma benção que nós trazemos para nossas próprias vidas e também serve de grande experiência para nós.
a gente vê muitas experiências, eu acho que algum dos irmãos já deve ter tido alguma experiência parecida, que muitas pessoas falam assim, eu fui tocada em doar tudo que eu tinha naquele momento na igreja, mas depois Deus me abençoou grandemente, que se multiplicou. E como a gente trabalha com a assistente social, viajando nas igrejas, a gente tem um momento de testemunho. E os irmãos contam tanto testemunho maravilhoso, irmãs mesmo, bem pobrezinha, que fala que doou o que tinha porque foi tocado. E no mesmo dia ou no dia seguinte, Deus derramou grandes bênçãos, também em valores, em proteção, são as bênçãos que a gente precisa. Ou, muitas das vezes as pessoas pensam em doar também já querendo receber em troca. É porque fala que quando a gente doa, a gente empresta ao Senhor. Então, às vezes as pessoas já doam pensando em receber em troca. Uma coisa interessante, que eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas no meio do nosso povo, pessoas que grande ajudaram, pessoas trabalhando na obra, não vou citar aqui o nome de alguns irmãos, né, que fizeram grande trabalho pela assistente social, ajudando pessoas, e hoje também foram precisos ser ajudados. É interessante, por isso que é bom a gente doar, porque hoje a gente é como uma montanha russa, né? Uma hora você está em cima, mas uma hora você está embaixo. Se você tem um coração voluntário em ajudar, quando você precisar também, outras pessoas serão voluntárias em ajudar, porque Deus não desampara os seus filhos, né? Diz aqui mais o beneficência social. Entre os pobres, existem muitos que anseiam manifestar gratidão a Deus por sua graça e verdade. Desejo muito participar com os seus irmãos mais prósperos da manutenção de seu serviço. Essas pessoas não devem ser afastadas, deve-se deixar que elas coloquem as suas moedas no banco do céu. Quando são dadas com o coração cheio de amor a Deus, essa quantia aparentemente insignificante se torna dádiva consagrada, oferta incalculável que Deus aprova e abençoa. Olha, irmão, que privilégio. Porque lá no começo, fala que muitas pessoas tentaram impedir a viúva de colocar aquele valor no cofre. Diz que para o sacerdote não iam nem perceber a moedinha dela. Mas para Cristo foi uma grande bênção, porque ele viu e aprovou as suas ofertas. Então, essas pessoas que têm as doações pequenas e as pessoas que têm mais, quem está na direção não pode recusar, tem que aceitar, porque essas ofertas elas vêm de coração. Aqui nós temos uma experiência de uma igreja que cresceu grandemente por ser uma igreja que ajudou no momento da dificuldade. Aqui Paulo escreve para a igreja de Corinto, contando a experiência da igreja de Macedônia. Eu vou ler para o irmão para ficar mais fácil de ser entendido, né? A atitude dos macedônios. Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo: Irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulações se manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grandes riquezas de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Pedimos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Houve uma fome em Jerusalém, e Paulo sabia que muitos dos cristãos se haviam dispersado, e que os haviam ficado estariam da mesma forma privados de compaixão humana e exposto à inimizade religiosa. Exortou, portanto, as igrejas a enviarem ajuda financeira aos seus irmãos em Jerusalém,
a importância arrecadada pela igreja excederam a expectativa dos apóstolos. Constrangido pelo amor de Cristo, os crentes deram liberalmente, encheram-se de alegria por expressarem assim sua gratidão ao Redentor e o seu amor pelos irmãos. Essa é a verdadeira base da caridade segundo a palavra de Deus. Irmãos, é muito interessante a gente aprender com o exemplo dos outros, mas o melhor é a gente ter com o nosso próprio exemplo de ajudar as pessoas. Quando a gente percebe que os irmãos são voluntários, principalmente quando doa a oferta de gratidão na igreja. Se você é doador das suas ofertas na hora da gratidão, se você tiver o desejo no seu coração de dar uma boa oferta, você vai estar ajudando tanto a manutenção da igreja local, quanto você vai estar ajudando também os necessitados. Porque da oferta de gratidão que é tirado a oferta para ajudar os pobres. Isso aqui nós estamos falando da igreja, né? E vimos como aqui a igreja da Macedônia, ela se uniu em ajudar os crentes de Jerusalém, os santos. E o que nós aprendemos também, que elas não eram as pessoas ricas, ia ajudando, um ajudando ao outro, e eles foram, primeiro fizeram o que deveria ser feito, como a Bíblia fala, primeiro do Senhor, né? Tirar o dízimo e o dízimo e as primícias, e as ofertas depois doaram para a igreja de Jerusalém. E os apóstolos ficaram muito agradecidos, porque o povo se uniu, e o que eles viveram, e o que eles viviam, que achavam que eram pobres, eles se tornaram em bens, porque se tornaram ricos da palavra de Deus, rico também das bênçãos materiais. Então, que a gente possa tomar esses exemplos para nós hoje, que não é diferente. O nosso povo também precisa de ser ajudado. As nossas ofertas lá ajudam muito, não só nas nossas igrejas locais, como para fora, como para ser enviado para outra igreja. Irmãos, as ofertas que a gente doa, ou a igreja também, não sei se algum dos irmãos já sabe, mas tem o segundo dízimo. Se a pessoa acha que não tem para quem doar no momento, guarda a sua ofertinha ali, tira o segundo dízimo e guarda. Aquela oferta é você que administra. E quando surgir uma oportunidade, você já tem de onde doar. Então, você sempre vai ter uma benção a abençoar outras pessoas, né? Diz aqui, a doação proporcional. Nós lemos sobre a igreja da Macedônia, que no meio de muitas provas de tribulações manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Aqui, irmão, vai uma pergunta para nós. Será que alguns entre nós que professam o cristianismo podem pensar que porque são pobres serão desculpados se não fizerem nada a favor da verdade? Consideremos a preciosa luz da verdade como um tesouro inexprimível e inesgotável. Devemos exercer uma influência proporcional aos talentos que nos foram confiados. Quer sejamos ricos ou pobres, de classe alta ou humilde, ilustrado ou culto, somos servos de Jesus Cristo e o Senhor espera que façamos o nosso melhor. Então, aqui não há desculpa. Todos nós temos o dever de ajudar. E tem pessoas que falam assim, não, a gente só ajuda se puder. Hoje eu não estou podendo, então não vou ajudar. Então, quer dizer que só vai ajudar quando estiver transbordando, né, na sua medida. E a gente sabe, aprende que a própria palavra de Deus diz que a medida do egoísta ou do injusto, ela nunca enche, né? Então, ela sempre está precisando colocar mais. Então, se nós formos essa pessoa, se tiver no meio de nós, essas pessoas com pensamento egoísta, porque ele se sente pobre financeiramente, ele não está escapo de ficar desculpado da sua pobreza, porque Deus vai cobrar. Se todos nós somos filhos de Jesus Cristo, então se ele dá para o rico, ele dá para o pobre também. Cada qual o Senhor dá conforme a necessidade e conforme também cada um busca, né? Porque às vezes as pessoas, ele enricou,
porque ele buscou mesmo, correu atrás, ele trabalhou mais, acordou cedo, dormiu mais tarde, ele foi honesto em tudo, ajudou na obra, e dentro do nosso povo tem muitos irmãos que eles são bem-sucedidos, mas eles têm uma boa experiência com Deus sobre o seu trabalho. E para finalizarmos, nós temos aqui o último parágrafo que diz assim: o privilégio dos pobres em doar. Repousa sobre os ministros de Cristo a responsabilidade de ensinar as igrejas a ser generosas. Mesmo os pobres devem ter uma parte na entrega de oferta a Deus. Eles devem ser participantes da graça de Cristo em negar o eu, para ajudar aqueles cuja a necessidade é mais premente que a deles próprios, porque deveria ser negado aos santos pobres as bênçãos de doar, para ajudar aqueles que são ainda mais pobres que eles mesmos. A obra de educar o povo nesse sentido tem sido negligenciada às igrejas. Deixam de doar para as necessidades das igrejas mais pobres, e assim é retirada as bênçãos que deveriam ter sido delas e será retida até que adquira o senso de sua negligência. Olha, irmãos, então, se a igreja não está doando, e ela também é retirada as bênçãos dela, enquanto ela não tem a consciência de devolver aquilo que é do Senhor, ela continua sem a proteção de Deus. Tem um texto também aqui no Benefício Social, que eu não estou lembrado qual é a página, que fala que ninguém é pobre que não possa ajudar. E se a igreja que não dá o dinheiro dos pobres, ela também é amaldiçoada, não é derramada as bênçãos sobre ele. E nós percebemos que no meio do nosso povo nós temos muitas igrejas que ela não cresce. Ela vai um pouquinho, sobe, ela desaba de novo. E você pode pesquisar que as ofertas dos pobres não são tiradas. Então, o que acontece com essa igreja? Primeiro, ela não foi educada a ensinar os pobres a doar suas ofertas. A gente percebe que o primeiro ponto já está aí. Talvez os irmãos não foram ensinados. Ou o segundo ponto, os irmãos continuam sendo egoístas. Então, quando você vê uma igreja que ela não cresce e ela sobe um pouquinho e desce de novo, você pode dar uma pesquisada sobre as ofertas dos pobres, e lá não são retiradas. E construir com isso, não aumenta de membro, não cresce a espiritualidade, a igreja ela tem o, como é que fala? Ela tem o ponto dela estagnado, ela não anda para frente. Ou ela continua no mesmo, ela volta, vai igual caranguejo voltando para trás, né? Tendo as suas altos e baixos. E outras igrejas que a gente já visitou, que a gente dá orientação sobre os valores que tem que ser devolvido à assistente social. Os irmãos falam: irmã, mas a igreja tem uma despesa muito grande com limpeza, com a luz, com a água, são altas as contas. Então, se dá o dos pobres, vai faltar para a igreja. E eu sempre falo: o Senhor nunca dá a mais para um, sendo que tirar do outro. Tudo tem que ter equilíbrio. Então, a partir do momento que você passa a porcentagem que é dos necessitados, a igreja vai ser grandemente abençoada. Isso tem acontecido. Igreja que não devolvia o dinheiro dos pobres, hoje devolve, e a igreja começou a crescer e continua crescendo. E outras que não acreditaram, continuam estagnadas. Então, irmãos, é um privilégio ser doador. É um privilégio a gente ter esse desejo no coração de doar. E se a gente não tem, nós temos que buscar do Senhor esse desejo, né? E Ele vai colocar no nosso coração. Porque nós temos que vencer o eu, quebrar o egoísmo e ter amor ao trabalho, amor aos pobres, aos necessitados. Irmão, nós temos uma experiência. No ano de 2019, tivemos uma missão aqui na nossa cidade. Então, nós fomos fazer um trabalho que eu não gosto, sabe, irmão? Então, nós fomos fazer recolta. E nós fazendo recolta nas ruas, e de repente saiu uma criança, a idade mais ou menos eu acho que ela deveria ter de 8 a 9 anos de idade, um menino.
Então ele veio com uma sacola com bastante alimento, que sempre as pessoas doam um item de cada, né? Vocês que acho que já fizeram recolta sabem como é que é. Então esse menino veio todo alegre e contribuiu com a doação dele. E a casa deles era bem humildezinha. E a gente estava aguardando outros irmãos no ponto estratégico para nos encontrarmos, para voltarmos. Então chegou um senhor com a muleta e encostou perto de nós e começou a conversar sobre o trabalho. Ele disse: é muito bom o trabalho de vocês, eu amei ver vocês fazendo esse trabalho, mas o que me chamou a atenção, ele virou para mim e disse assim: irmã, esse rapaz que entregou, esse jovenzinho que entregou essa contribuição para você, eles vivem de doação, irmã, eles são muito pobres. É as pessoas que ajudam eles. E eu estou vendo que, olha o tanto que ele doou. E, no entanto, eles são necessitados. E aí, a gente conversando lá com os irmãos, e a gente aprende que as pessoas que elas recebem, elas também têm um coração voluntário. Foi uma experiência tremenda, porque pessoas que têm grande quantidade, quando você vai, às vezes ele nem dá, quando você vai pedir numa casa, às vezes ele nem doa, mas ele tem, o armário dele está cheio de alimento, mas ele não tem coragem de doar. Enquanto aquelas pessoas que recebem de doações, têm um coração amoroso, têm um coração bondoso, então ele sabe, como diz a minha mãe, que uma fome dói, né? Então ele sabe o que é uma necessidade, então ele acaba ajudando outros. Irmãos, que Deus nos abençoe e nós possamos ter um coração voluntário e possamos ajudar a causa do Senhor. Aqui nós aprendemos que não há desculpa. Nós temos que ter a nossa reserva, seja pouco ou seja muito. Nós temos que estar pronto a contribuir com nossos irmãos. Foi ontem à noite, nós vimos aqui no Pai de Joelhos e Filhos de Pé a experiência da irmã, de pessoas que saem pedindo na rua, e aí a gente sente aquela emoção. Amém. E acaba ajudando, né? Então, o que que a gente tem que fazer com isso? Tem que realmente investigar se a pessoa precisa ou não. Então, aqui nós temos que aprender de Jesus. Como Paulo, ele fez o pedido para uma igreja que realmente necessitava. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que o nosso coração possa se tornar um coração doador, porque estamos aqui de passagem e sabemos que temos uma conta a prestar com o Senhor. Amém. Amém.